Fez o rei Nabucodonosor uma estátua de ouro, de 60 côvados de alto e 6 de largo, e pô-la no campo de Dura, que estava na província de Babilônia. Em seguida, o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os magistrados, os juízes, os capitães, os grandes senhores, os preteitos e todos os governadores das províncias para que assistissem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Juntaram-se, pois, os sátrapas, os magistrados, os juízes, os capitães, os grandes senhores, os presidentes dos tribunais e todos os governadores das províncias, para assistirem à dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E um pregoeiro clamava em alta voz: A vós, povos, tribos e gente de todas as línguas, se vos ordena. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, do saltério, da sinfonia e de todo o gênero de instrumentos músicos, prostrando-vos em terra, adoreis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Se alguém não a adorar prostrado, será no mesmo instante lançado numa fornalha de fogo ardente. E depois disto, logo que os povos todos ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da sinfonia e de todo o gênero de instrumentos músicos, prostrando-se em terra, todos os povos, tribos e gentes de todas as línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E logo no mesmo momento, aproximando-se uns homens caldeus, acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, publicaste um decreto para que todo o homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, do saltério, da sinfonia e de todo o gênero de instrumentos músicos se prostrasse em terra e adorasse a estátua de ouro, e que, se alguém não a adorasse prostrado, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Não obstante isto, há 3 homens judeus que tu constituíste superintendentes dos negócios da província de Babilônia, que são Sidraque, Misaque e Abdenago. Estes homens desprezaram, ó rei, o teu decreto. Não honram os teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, cheio de furor e de ira, ordenou que trouxessem à sua presença Sidraque, Misaque e Abdenago, os quais foram logo conduzidos à presença do rei. E o rei Nabucodonosor, tomando a palavra, disse-lhes: É verdade, Sidraque, Misaque e Abdenago, que vós não honrais os meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu erigi? Agora, pois se estáis prontos a obedecer-me, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da citara, da harpa, do saltério, da sinfonia e de todo o gênero de instrumentos músicos, prostrai-vos em terra e adorai a estátua que eu fiz. Se, porém, a não adorardes, no mesmo instante sereis lançados numa fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Respondendo Sidraque, Misaque e Abdenago, disseram ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade alguma que nós te respondamos sobre isto, porque deves saber que o nosso Deus, a quem adoramos, pode tirar-nos da fornalha de fogo ardente e livrar-nos, ó rei, das tuas mãos. E se ele o não quiser fazer assim, fica sabendo, ó rei, que nós não honraremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Então encheu-se Nabucodonosor de furor, e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sidraque, Misaque e Abdenago, e mandou que se acendesse a fornalha com um fogo 7 vezes mais ardente do que se costumava acender.
e deu ordem aos mais valentes soldados do seu exército para que, ligados os pés a Sidraque, Misaque e Abdenago, os lançassem na fornalha de fogo ardente. E imediatamente foram aqueles 3 homens ligados e lançados no meio da fornalha de fogo ardente, com as suas roupas, tiaras, sapatos e vestidos, porque o mandado do rei era urgente, e a fornalha estava extraordinariamente aquecida, e as chamas do fogo mataram aqueles homens que tinham lançado nelas a Sidraque, Misaque e Abdenago. Entretanto, estes 3 homens, Sidraque, Misaque e Abdenago, caíram ligados no meio da fornalha de fogo ardente. E eles passeavam pelo meio das chamas, louvando a Deus e bendizendo ao Senhor. E Azarias, pondo-se de pé, fez esta oração, e abrindo a sua boca no meio do fogo disse: Bendito és, Senhor Deus de nossos pais, e o teu nome seja louvado e glorificado por todos os séculos, porque tu és justo em todas as coisas que nos fizeste, e todas as tuas obras são verdadeiras, e os teus caminhos retos, e todos os teus juízos verdadeiros. Porque exerceste justos juízos em todos os males que fizeste vir sobre nós e sobre Jerusalém, cidade santa de nossos pais, porque nos mandaste todos estes castigos em verdade e justiça, por causa dos nossos pecados. Porque pecamos e procedemos iniquamente, retirando-nos de ti, e em todas as coisas temos delinquido. E não atendemos aos teus preceitos, nem os observamos, nem guardamos como nos tinha ordenado, para que fôssemos felizes. Todos os castigos, pois, que fizeste vir sobre nós, e todos os males que nos tens feito padecer, tudo com verdadeira justiça o tens feito. E nos entregaste nas mãos de nossos inimigos iníquos, e malvadíssimos e prevaricadores, e a um rei injusto, e o pior que há em toda a terra. E agora não podemos abrir a boca. Tornamo-nos um motivo de confusão e de opróbrio para os teus servos e para os que te adoram. Não nos abandones para sempre, assim te pedimos por amor do teu nome, e não destruas a tua aliança com Israel, nem retires de nós a tua misericórdia, por amor de Abraão, teu amado, e de Isaque, teu servo, e de Israel, teu santo, aos quais falaste, prometendo que multiplicarias a sua descendência como as estrelas do céu, e como a areia que está nas praias do mar. Porque nós, Senhor, estamos reduzidos a um número mais pequeno que todas as outras nações, e estamos hoje humilhados em toda a terra, por causa dos nossos pecados. E já entre nós não há príncipe, nem capitão, nem profeta, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar em que te ofereçamos as nossas primícias, para podermos achar a tua misericórdia. Porém, recebe-nos neste coração contrito, e neste espírito humilhado em que estamos. Assim se consuma hoje na tua presença o nosso sacrifício, e que te seja agradável, como se fosse um holocausto de carneiros e de touros, e como se te oferecêssemos 1000 cordeiros gordos, porque jamais são confundidos aqueles que em ti confiam. E agora nós te seguimos, de todo o coração, e te tememos, e buscamos a tua face. Não nos confundas, mas trata-nos segundo a tua mansidão, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Livra-nos por meio das maravilhas do teu poder, e glorifica, Senhor, o teu nome. E sejam confundidos todos aqueles que fazem sofrer tribulações aos teus servos. Sejam confundidos pela tua onipotência, e seja aniquilada a sua força. E saibam que só tu és o Senhor Deus, e glorioso sobre toda a terra.